Bem-vindo a mais uma edição do consultório de Psicologia na Onda Viva, consultório do Dr. Luís Lameira, e cá estamos mais uma vez para desenvolver um tema escolhido pelo Dr. Luís Lameira. Hoje o tema escolhido foi a fama, e se calhar acrescentamos aqui uma questão: por que se procura a fama, doutor? Bem-vindos, caros ouvintes. Antes de responder diretamente à sua pergunta, vamos contextualizar um pouco a fama, como é que ela foi vivida em tempos, como é que ela é vivida, quais foram as metamorfoses que ela foi sofrendo ao longo da história da humanidade. Mesmo antes, até ao século XX, antes de a rádio, a televisão e mesmo já no final do século XX a internet estar em alta, o mundo famoso era completamente diferente. Para ser famoso tinha que estar nos locais. Ou se era famoso numa cidade, ou se era famoso numa aldeia. E normalmente quem era famoso havia, neste caso, o contexto em concreto que levava essa pessoa a ser famosa, porque, de certa forma, ela tinha uma virtude que era admirada pela cultura, pela população em geral. Ela acrescentava algo de novo. Essa população ou era um médico conhecido, um presidente da Câmara, um bombeiro que salvou uma vida. Entretanto, as coisas mudaram. Mudaram porquê? Porque surgiu a rádio, surgiu a televisão, principalmente, e logo depois, já no final do século XX, a internet. E, de certa forma, houve um efeito perverso na fama, que corresponde ao seguinte quadro: as pessoas tentam ser famosas hoje em dia, algumas delas, não por acrescentarem algo novo à sociedade, mas sim por determinados comportamentos que têm, ao nível de relacionamentos, ao nível de polémicas, e dessa forma tentam marcar a diferença através desses fatores sensacionalistas. Agora, porquê é que as pessoas procuram a fama? Muitas vezes as pessoas procuram a fama por uma questão patológica. Não quer dizer que sejam todas, mas por haver uma certa falha narcísica. Não amam propriamente o outro, mas amam-se através do outro. Ou seja, é o efeito camaleão. Elas tentam adaptar-se aos outros, não sendo elas próprias. E para ser famoso é necessário ter uma boa inteligência social. Isto é, conseguirem se adaptar ao meio e pensarem exatamente aquilo que os outros querem. Querem um escândalo de 15 minutos? Muito bem, vão tê-lo. Querem um escândalo sexual ou de uma traição? Vão tê-lo. Para a semana está na capa de uma revista sensacionalista. Essas pessoas conseguem se antecipar perante aquilo que as outras pessoas esperam. Portanto, são encenadas. No fundo, alguns dos cenários e alguns dos casos de fama que vemos poderão ser encenados e vividos por uma personagem que ama o outro, que faz o tal efeito camaleão. Correto. Há dois tipos de famosos. Há aqueles famosos que tentam a fama de 15 minutos e conseguem e depois desaparecem, porque não têm a mesma inteligência emocional, a mesma inteligência social do que os outros, que são aqueles indivíduos que conseguem ver nos outros aquilo que os outros pensam e esperam deles. Vou dar um exemplo específico. O Zé Maria. O Zé Maria ganhou o Big Brother e desapareceu completamente. Entretanto, outros indivíduos que entraram em reality shows mantêm essa popularidade em alta. Um exemplo concreto. Agora não me estou a recordar aquele indivíduo que veio de Moçambique, que falámos há pouco, o Castelo Branco. Sim, exatamente. O Castelo Branco é um indivíduo com uma grande inteligência social, é um homem inteligentíssimo. Ou seja, ele tem aqueles comportamentos extravagantes porque vai de encontro àquilo que o público quer e consegue exatamente montar muitas vezes cenários que não correspondem à verdade, de forma a aparecer nas revistas e, de certa forma, construir a sua carreira ao nível do sensacionalismo, que é o seu ganha-pão. Viva à custa disso. Viva à custa disso. Enquanto que os outros são mediáticos, atingem um momento, como disse, e desaparecem. Este é o caso em que atinge vários momentos. E vivemos outros casos que podíamos estar aqui o programa todo a falar, como famosas que trazem os seus filhos com determinadas doenças físicas para determinadas revistas, expõem a vida dessa forma, expõem amantes em jornais sensacionalistas também, e conseguem montar cenários que muitas vezes são fantasiosos, que vão de encontro àquilo que o público quer. E o que é que o público quer? O público quer é sangue, traições, quer famílias desestruturadas e, de certa forma, o público procura, acima de tudo, algum sensacionalismo. É essa a perversão do mundo dos famosos. Então, quais são as características de uma personalidade, da personalidade de um famoso? A personalidade de um famoso, isso, desde cedo, é muito fácil ver se uma criança quer ser famosa ou não. Se ela, por exemplo, uma menina que se é demasiado vaidosa,
se é demasiado, até digamos que pedante, nível do primeiro, segundo ciclo, se acha a dona da verdade. É uma pessoa que tem o seu objetivo, os seus objetivos muito bem delineados e não fogem daí. Digamos que uma pessoa que ambiciona a fama e tem uma predisposição para ser famosa é alguém com uma personalidade muito forte. Não foge desse caminho, gosta de dar nas vistas, é alguém que consegue adaptar-se a qualquer grupo ou qualquer contexto social, cultural. Muitas vezes consegue falar de temas que não domina, respondendo com outra questão. É interessante esse facto. E, acima de tudo, são pessoas que muitas vezes revelam uma baixa autoestima. Porquê? Conseguem cultivar amizades, entre aspas, porque são fantasiosas em quantidade e não em qualidade. Eu agora gostaria de fazer o paralelismo e diferenciar a nível psicológico um famoso de um anónimo. O anónimo, por outro lado, é uma pessoa que gosta de se manter no anonimato, é alguém que demonstra alguma até popularidade no seu meio local, pretende, de certa forma, investir em amizades de qualidade e não de quantidade. E é uma pessoa espontânea. Alguém que não pretende ser famoso, mesmo que tenha motivos para isso, é alguém genuíno. E nós já falámos aqui em programas anteriores, sim, porque a genuinidade é um passo muito importante para a construção da nossa autoestima e também da felicidade. Muito bem. É muito interessante este ponto de diferenciarmos o anónimo do famoso. O famoso rema consoante os outros e não consoante as suas características. E nesse caso dos famosos, quais são as vantagens que alguém procura da fama, para além do sucesso, do imediatismo? Sentir-se bem com ela própria também? Ela sente-se bem com ela própria, mas depois há um problema, é que a fama é um vício para essas pessoas. Essas pessoas que remam, acima de tudo, constroem o seu caminho com base naquilo que os outros pensam, isso torna-se uma espécie de vírus. Vou dar-vos um exemplo em concreto. Vemos sempre as mesmas pessoas naquelas festas dos famosos, certo? Elas estão viciadas na fama, e quando essa fama, esse protagonismo desaparece, a autoestima desce, ou seja, deixam de ser o centro das atenções, e aí nós verificamos crises psicopatológicas que outrora não se revelariam. Vou dar um exemplo concreto. Alegadamente terá acontecido isso com o Zé Maria, que descompensam completamente. Terá também acontecido essa mesma desilusão com o caso muito mediático do Renato em Nova Iorque. O tal Renato Seabra. O tal Renato Seabra. E aqui ele aqui, o jovem andava à procura da fama, é isso? Na moda? Uhum. E depois aliou-se a pessoas que tinham outros interesses. Alegadamente é o que se suspeita, que procurou a fama, se calhar de uma forma em que ele não estava a ser ele próprio, só que, na minha perspectiva, fazendo a análise psicológica, o Renato Seabra não conseguiu concluir o percurso que pretendia. Ou seja, ele não estava a ser ele próprio para atingir a fama. O tal efeito camaleão que eu já falei há pouco, que é uma pessoa que consegue manter a fama, é alguém que se adapta a outros contextos e que faz coisas que muitas vezes não gosta. E ele não conseguiu. Descompensou, teve um surto psicótico, alegadamente terá perdido a noção da realidade e alegadamente terá protagonizado um crime sanguinário. É essa a análise que eu faço em concreto. Porque, com certeza... Tudo isto advém também de uma descompensação que possa acontecer na desilusão. Uma descompensação que é transferida a partir da infância. São pessoas que provavelmente poderão não ter uma base sólida familiar e dessa forma, em determinadas situações limite, revelam-se estes surtos psicóticos, que é perder a noção da realidade. Uhum. E foi o que aconteceu com o Renato. Mas como alegadamente terá acontecido com o Renato Seabra, também acontece, há muitos Renatos por aí. Só que esses são mais desconhecidos e tornam-se conhecidos não sendo eles próprios e conseguem atingir os seus objetivos, neste caso em concreto, sem qualquer tipo de ética para com eles próprios. O tal efeito camaleão que eu não me canso de dizer. Uhum. Doutor, já vimos aí algumas consequências da procura da fama negativas e positivas. O que é que há de positivo, ou que pode acontecer de positivo? A vida do Castelo Branco tornou-se numa profissão, não é? Tornou-se numa profissão. Há quem considere interessante, há quem goste de ler a imprensa cor-de-rosa. Para ter as audiências que tem é porque muita gente gosta de ver. Gosto de folhear, mas já vamos aí ao perfil do telespectador. Há muitos aspectos positivos ao nível da fama, ao nível do mediatismo.
Houve o boom agora do YouTube, que é um site na internet, para quem não sabe, que publica vídeos, e qualquer pessoa pode publicar um vídeo no YouTube e ser conhecido mundialmente por ser bom no teatro, na pintura, recitar poesia, ser um bom cantor, um bom ator, e já temos visto casos de sucesso, pessoas anónimas que são catapultadas para a fama no bom sentido, porque têm virtudes, porque acrescentam algo de novo à sétima arte, ao teatro e outro tipo de atividades culturais, que se não fosse a internet, se não fosse um simples computador em casa, como webcam, jamais teriam atingido o sucesso. Temos casos um casting feito pelos próprios. Um casting feito pelos próprios, em casa e sem mais ninguém à volta, na nossa aldeia global que é a internet. Muito interessante esse tipo de situações. Doutor, perante isto tudo, muitos pais e jovens poderão estar a ouvir-nos. Que conselhos é que dá para os jovens que procuram a fama? Mas antes deixa-me só voltar atrás, se me permitir. Falou dos telespectadores, mas eu já lhe vou responder à questão. Porquê que o telespectador típico, assíduo de reality shows, que lê a imprensa cor-de-rosa, gosta desses casos sensacionalistas? Normalmente, generalizando, claro que existem exceções, é o seguinte: vou-me pôr no lugar do telespectador que lê diariamente esse tipo de revistas. A minha vida está mal. Sou uma pessoa de classe média ou de classe baixa. Mas, e eu sinto-me menos mal por saber que aquela pessoa, aquele famoso é de classe alta, tem poder, tem dinheiro, tem uma carreira de sucesso profissional, mas também teve uma desilusão amorosa, mas também teve uma desilusão familiar. Ou seja, essa pessoa identifica-se nas fraquezas do outro. Identifica-se nas fraquezas do outro e digamos que é uma espécie de atenuar o seu próprio sofrimento ao ver que a pessoa famosa, a pessoa de sucesso, também tem o seu lado menos bom. Afinal não está tão mal assim. Afinal não estou tão mal assim. Se o outro é rico e teve um caso extraconjugal e eu não tenho tanto dinheiro, ou melhor, sou uma pessoa que passa completamente ao lado, também passei pela mesma situação. Ou seja, eu sinto-me identificada com aquela situação e, de certa forma, aquela situação atenua o meu sofrimento. Isto vou pôr no lugar do telespectador, é curioso. Claro, mas deixa-me só referir um caso em concreto. Todos nós procuramos a fama, consciente ou inconscientemente. E vou dar um exemplo em concreto. Um dos mais conceituados psicólogos nos Estados Unidos, há relativamente pouco tempo, fez um estudo que é: porque é que provavelmente você é a pessoa menos popular no grupo? Sim, porque se formos a fazer a nível de matemática, de estatística, estudamos a população em geral, praticamente todos nós somos dos menos populares do nosso grupo. Porquê? Porque o mais popular tem mais probabilidade de ter mais amigos, portanto, nós somos dos menos populares. Se verificamos na rede social, no Facebook ou no Twitter, nós provavelmente somos dos menos populares e entre os nossos amigos somos provavelmente daqueles que temos menos amigos no seio do nosso grupo. É interessante fazer essa perspectiva matemática. Ele utilizou a matemática para estudar os nossos comportamentos sociais e que efetivamente todos nós queremos atingir a fama. E assim, que medida é que pode mudar a vida de alguém que queira ser e não tem essa popularidade? Eu responder-lhe a outra questão que não me esqueci. Sim, da primeira. Relativamente aos conselhos para os jovens. Aos conselhos para os jovens. E passo a referir uma mensagem concreta e estamos aqui a falar de algo extremamente importante que pode levar os jovens a descompensarem, como já dei aqui alguns exemplos. Se os jovens nos estiverem a ver em casa, sim, porque isto vai ser também passado no Onda Viva TV e neste momento eles estão a ouvir-nos com certeza e atentamente, é importante eles questionarem-se. Se quer o ser famoso, num diálogo interno, não porquê. Não se questione porquê, mas questione-se para que é que eu quero ser famoso. Em que é que eu sou especialista? Em que é que eu vou acrescentar algo de novo à sociedade? Em que é que eu vou acrescentar algo de novo à comunidade local, regional, a nível nacional? Em que é que eu sou bom para ser famoso? Ou, se preferir ser famoso por 15 minutos, concorra a um reality show, à Casa dos Segredos, ou outros programas sensacionalistas, ou ainda dou-lhe uma dica. Arme um escândalo que com certeza irá ser o centro das atenções pelos breves 15 minutos que procura. Mas muito cuidado com a fama, que a fama tem um efeito perverso. Torna-se depois um vício e esse mesmo vício é difícil de largá-lo. É uma espécie de vírus que entranha em nós. Mas agora é a grande questão. E para aqueles que já têm esse vício, como é que podem largá-lo? Acima de tudo, na maioria deles necessitam de psicoterapia. Necessitam de psicoterapia porque são indivíduos... Trabalho feito por psicólogos, como por psicólogos, por exemplo. Necessitam de se autoconhecer, melhor ainda.
de olhar para eles próprios, construírem um amor próprio, porque são pessoas com um baixo amor próprio. Aparentemente são pessoas com um ego forte, mas lá dentro são muito frágeis, porque acima de tudo eles são uns autênticos camaleões, isto é, preocupam-se com aquilo que os outros pensam. E quando uma pessoa se preocupa demasiado com aquilo que os outros pensam e se comportam ao nível das aparências, com certeza que não estão bem com eles próprios. Daí o psicólogo ter que arrumar a casa, isto é, ter que arrumar a sua mente para eles conseguirem fazer o desmame da fama e virarem-se mais para eles. Para concluir, e uma mensagem importante, nós acima de tudo devemos ser populares e famosos perante os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, e esses sim, devemos ser o ídolo nas pessoas mais importantes da nossa vida. Depois, os outros, é uma questão secundária, e muitas vezes essas pessoas não são famosas, no bom sentido, não são populares com os seus filhos, com os seus parceiros, com os seus pais, com os seus amigos, preferem ser populares perante pessoas que nos dizem nada. Muito bem, vamos então à frase da semana. Exatamente. O desafio mais difícil é ser você mesmo no mundo onde todos tentam fazer com que você seja outra pessoa. Doutor Luís Lameira, e agora para a semana voltamos. Também um tema interessante que está aí na Forja, não é? Vamos falar da adição ao sexo, entenda-se o vício do sexo. Eu gosto muito de falar sobre temas relacionados com sexologia e, muito sinceramente, já estava com saudades de abordar temas de sexo aqui no nosso consultório de psicologia. Fica levantado o véu, para a semana convidamos os nossos ouvintes a estarem neste mesmo horário, aqui neste espaço. Manifestamente a não perderem para a semana o vício do sexo. É este o tema que vamos esmiuçar. Muito bem, doutor, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao consultório. Aproveitava para deixar também o contacto. Exatamente, eu queria que me dissesse isso. Muito bem. Relativamente ao meu contacto é o 91 500 24 56. Também podem encontrar-me no Campo 24 de Agosto. Eu tenho um consultório no Porto, junto à estação de metro Campo 24 de Agosto, e também em Barcelos, mais precisamente na freguesia de Manhante. E voltarei a repetir mais uma vez o meu número de telefone, 91 500 24 56. E despede-se o Otávio Correia, Dr. Luís Lameira. Qualquer assunto que tenha de âmbito de psicologia, já sabe, está ao seu dispor o consultório de psicologia de Onda Viva e o próprio Dr. Luís Lameira. Um abraço e até à próxima oportunidade.